E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Algures e você já imaginou poder saber o que a outra pessoa está pensando? Não é preciso imaginar, pois você possui essa habilidade e a usa o tempo inteiro. Ficou curioso? Então continua aí que eu vou falar mais sobre isso. Mas antes, se você gosta de assuntos relacionados à mente, cérebro e consciência, mas ainda não se inscreveu, se inscreve aí que você me ajuda a continuar fazendo esse tipo de vídeo. No dia 20 de outubro, faleceu James Randi, bastante conhecido por ser um desenganador, o que é uma palavra chique para dizer que ele expõe charlatões que fingem possuir poderes sobrenaturais. Et celle-là, hein? Tu l'as prévu celle-là? Voyez, je vais devoir. Pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. A história que o inspirou a se tornar um desenganador é muito interessante. Na juventude, ele era mágico e usava o chamado mentalismo para fingir que lia a mente das pessoas. Um dia, ele acabou conhecendo uma igreja onde o pastor alegava ler mentes. Randi ficou indignado ao ver as pessoas chorando e emocionalmente impactadas por tudo aquilo, acreditando que era um poder divino. Afinal, ser um mágico é um compromisso com uma audiência que sabe que o que está vendo são truques. Mas os atos do pastor visavam claramente enganar as pessoas presentes. James Randi então invadiu o palco e mostrou como o truque do pastor funcionava. A façanha rendeu a Randi algumas horas na cadeia. Em toda a história da humanidade, sempre houve pessoas alegando que possuíam habilidades além do ser humano comum. Uma delas é a habilidade de saber o que a outra pessoa está pensando, ou seja, ler mentes. Mas a verdade é que saber o que a outra pessoa está pensando não é uma habilidade assim tão extraordinária. Na verdade, é algo que todos nós fazemos, o tempo inteiro. Inclusive você. Imagine que você está olhando pela janela de sua casa para alguém caminhando na rua. De repente, essa pessoa para e faz uma cara de surpresa. Ela põe a mão num bolso, depois põe a mão no outro bolso, dá meia volta e retorna pelo caminho de onde veio frustrado. Aposto que você já sabe o que aconteceu com ele, certo? Ele esqueceu algo importante e precisou voltar para casa buscar. Se você conseguiu deduzir isso, parabéns! Você foi capaz de ler a mente dessa pessoa. Cada vez que você entende as ações de alguém, você está lendo a mente dela, no sentido que está inferindo quais são suas intenções, suas emoções, seus desejos e às vezes até mesmo seus valores e crenças. Você pode até mesmo ler a mente de um animal de outra espécie. Ou você não consegue saber quando seu gato ou seu cachorro está triste, feliz, irritado ou quer carinho. Você pode até não ser capaz de saber a exata imagem que uma pessoa está pensando. A pessoa esqueceu as chaves ou o celular. Mas isso não torna essa habilidade menos incrível. Ela não nos parece tão impressionante porque nós a usamos todos os dias, o tempo inteiro. Mas, se você parar para pensar, vai perceber que todos os aspectos do nosso dia a dia envolvem nossa capacidade de ler as pessoas. Essa habilidade é possível por conta de algo que a psicologia chama de teoria da mente. Mas não confunda teoria da mente, que eu vou falar aqui, com teorias sobre a mente, que são o principal aspecto da filosofia da mente. A expressão tem esse nome porque, para que você seja capaz de ler a mente de uma pessoa, o seu cérebro precisa ser capaz de inferir que outras pessoas possuem uma mente, assim como você, que essas pessoas possuem crenças, desejos e valores que podem ser diferentes dos seus, e que essas pessoas reagiriam mais ou menos da mesma maneira que você em situações semelhantes. Então é como se nossa mente fosse um cientista teorizando que as outras pessoas possuíam outras mentes análogas a ela. A teoria da mente é uma capacidade tão incrível no nosso cérebro que não temos certeza se existem outros animais que a possuem. E se possuem, é num nível bem diferente do que somos capazes. Mas faz sentido que os humanos, mesmo que não sejam os únicos a possuírem teoria da mente, são os que a possuem nesse nível de complexidade. Teoria da mente não é uma habilidade que nasce pronta, ela é aprendida. O que acontece é que, para a teoria da mente se desenvolver, são necessárias a construção de diversas habilidades prévias, como compreender o conceito de prestar atenção, entender as intenções de outras pessoas a partir do seu comportamento, a habilidade de imitar a ação dos outros, entender o conceito de fingir ser outra pessoa, como um astronauta ou um super-herói, compreender que certas ações causam determinadas emoções e entender que você e as outras pessoas podem gostar e desgostar de coisas diferentes. Diversos experimentos em crianças de idades variadas mostraram que a teoria da mente só se consolida lá pelos 4 ou 5 anos,
que é quando ela começa a pensar a respeito dos pensamentos e sentimentos de outras pessoas. Você provavelmente nunca parou para pensar nisso, mas para que possamos interagir com outras pessoas do jeito que interagimos, precisamos ter noções que são extremamente complexas, como entender que as pessoas podem ter crenças falsas a respeito do mundo, ou que o acesso ao conhecimento é diferente para cada pessoa, ou seja, se você viu algo que outra não viu, você tem um conhecimento que ela não tem, e o contrário também é verdadeiro. Há outro aspecto importantíssimo que aprendemos com o tempo, que as pessoas podem esconder seus sentimentos e demonstrar uma emoção que não é aquela que estão realmente sentindo. Você mesmo pode realizar experimentos sobre teoria da mente. Tudo que você precisa é uma criança de qualquer gênero, 2 bonecas, vamos chamá-las de Sally e Anne, um cesto, uma caixa e uma bolinha de gude. Primeiro, você engaja a criança em uma historinha envolvendo as 2 bonecas. Sally tem um cesto e Anne tem a caixa. Durante a história, Sally coloca a bolinha de gude no seu cesto e sai da sala. Enquanto Sally está fora da sala, Anne tira a bolinha de gude do cesto e coloca na sua caixa. Quando Sally volta, você diz para a criança que ela vai querer pegar a bolinha de gude e pergunta: onde Sally vai procurar a bolinha de gude? Se a criança disser que Sally irá procurar na caixa, isso significa que ela ainda não entende que o conhecimento que ela tem não é o mesmo que Sally tem. Se a criança disser que Sally irá procurar no cesto, ou seja, no local onde ela colocou a bolinha por último, isso quer dizer que a criança já possui teoria da mente. Esse experimento é chamado de teste Sally-Anne e é bem conhecido. O teste também foi usado por Simon Baron Cohen, nome parecido, não é o mesmo cara, para avaliar se crianças com síndrome de espectro autista e síndrome de Down possuíam teoria da mente. No seu experimento, mais de 80% das crianças do grupo de controle e as com síndrome de Down responderam que Sally procuraria a bolinha no cesto. 80% das crianças com síndrome do espectro autista responderam que Sally procuraria a bolinha na caixa, demonstrando que possuem um déficit em teoria da mente. Hoje se sabe que a síndrome do espectro autista, antigamente chamada apenas de autismo, é um conjunto de condições que varia muito em características e possui uma multiplicidade complexa de fatores, então é difícil aplicar os resultados a todo o espectro. Apesar do teste Sally-Anne ser um clássico, estudos mais recentes puseram em dúvida a ideia de que a teoria da mente se desenvolve nessa idade. Esses experimentos demonstraram que crianças pequenas que recém começaram a andar podem possuir algum nível de teoria da mente. Isso não invalida o teste Sally-Anne, mas indica que a teoria da mente é uma tarefa que pode ter mecanismos específicos no cérebro. Pesquisas demonstraram que pacientes incluídos dentro do espectro autista podem ter ausência de teoria da mente sem que nenhuma outra capacidade cognitiva seja prejudicada. Isso indica que há regiões cerebrais bem específicas para essa habilidade. Estudos de neuroimagem mostraram que a teoria da mente está associada a diversas áreas, como o córtex pré-frontal medial, que gerencia os processos cognitivos, o sulco temporal superior, responsável por coisas como reconhecimento de fala, de faces e integração entre rosto e voz, o precúneus, também associado à autoconsciência, o córtex temporoparietal, que parece estar envolvido na integração entre conceitos e o significado emocional particular, e a amígdala, responsável pela regulação emocional. A conclusão parece ser que nós nascemos com potencial para a teoria da mente, mas seu desenvolvimento depende da interação com o ambiente e do quanto treinamos essa habilidade. Essa conclusão é reforçada por estudos com crianças de diferentes culturas. Apesar da idade do desenvolvimento da teoria da mente ser mais ou menos a mesma sempre, a ordem em que as crianças desenvolvem as habilidades necessárias varia de cultura para cultura. Em culturas mais individualistas, como os Estados Unidos, reconhecer que outros possuem diferentes opiniões e crenças é algo que se desenvolve mais rápido e de forma mais refinada. Em culturas como a China e a Índia, o acesso ao conhecimento vem primeiro, com o reconhecimento de diferentes opiniões surgindo bem depois. Apesar disso, qualquer cultura é capaz de desenvolver e refinar a teoria da mente. Mas o que acontece quando não se tem teoria da mente? A incapacidade de reconhecer que outros possuem suas próprias crenças e desejos é chamada de cegueira mental e é vista dentro do espectro autista em estados como a síndrome de Asperger e também em pacientes com esquizofrenia.
Mas falhas na teoria da mente também são encontradas em prejuízos causados pelo uso de álcool, em episódios depressivos profundos e em determinados distúrbios de linguagem. Embora a empatia pareça ser uma habilidade que se relaciona com a teoria da mente, estudos mostram que elas são produzidas por mecanismos cerebrais diferentes. Eu sei, você deve estar pensando. E quando é que eu vou saber mais sobre esses caras que fingem que leem mentes? Bom, apesar desse tipo de charlatão contar com uma série de habilidades para isso, quanto melhor ele for em teoria da mente, mais eficiente ele vai ser em ler as pessoas. Para fazer o que fazem, essas pessoas usam uma técnica chamada de leitura fria. A leitura fria utiliza uma série de abordagens, mas todas elas envolvem uma habilidade específica, que é conseguir captar nuances sobre a pessoa a partir do seu comportamento e, a partir daí, inferir coisas a respeito delas. Isso inclui analisar a linguagem corporal, variações no tom de voz e vocabulário e por aí vai. Quanto melhor a pessoa for em detectar as mínimas variações, maior a probabilidade dela acertar diversas informações sobre a pessoa, incluindo até uma boa estimativa do que ela pode estar pensando. Por isso que alguns desses charlatões são tão convincentes. Eles são tão bons em ler as informações mais sutis do nosso comportamento que parece que essa habilidade é paranormal. Mas não são só charlatões que usam esse tipo de habilidade. Você já deve ter ouvido falar dos especialistas em detectar se alguém está mentindo, ou ter assistido a série O Mentalista. Essas habilidades exigem treinamento e refinamento, mas qualquer um é capaz de aprendê-los, pois todos nós possuímos a base para esse tipo de habilidade, que é a teoria da mente. Então, de uma certa forma, podemos dizer que algumas pessoas realmente são capazes de ler a mente de outras. Mas essa habilidade está longe de ser sobrenatural e nem mesmo é exclusiva de alguns poucos privilegiados. Todos nós somos capazes de ler outras pessoas. Fazemos isso todos os dias, só que alguns são melhores nisso do que outros. Esse vídeo foi uma singela homenagem a James Randi, que dedicou a vida a expor enganadores e mentirosos. Se quiser conhecer mais sobre a vida e o trabalho de James Randi, confira o documentário Um Mentiroso Honesto, que está disponível na Netflix. Então, o que acha que estou pensando agora? Se respondeu em falar pra gente, curtir o vídeo e se inscrever no canal, vocês acertaram. Viu como não é difícil ler a mente de outra pessoa? Aproveita que está aí e dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tenho certeza que algum deles foi feito especialmente pensando em você. Até a próxima!